hoje falar sobre o profeta Balaão. E é interessante porque a maior parte das pessoas, elas não conhecem o profeta. Não conhecem o profeta Balaão. Por que elas não conhecem o profeta Balaão? Coisa muito simples. Na maioria das vezes são dois motivos. Primeiro, é muito legal pregar os profetas. É muito legal pregar Isaías, pregar Jeremias. Tem muita promessa de Deus, tem muita unção, tem muita coisa ali que anima o povo, que fortalece, que enche as igrejas, enche os templos. Isso é bom. E é o que nós temos hoje em muitas igrejas, né? A pregação das promessas, a pregação profética, palavra revelada, é isso aí, é essa balela aí, né? Não que eu não creia, mas pelo amor de Deus, né? É muita palavra revelada, é muita palavra profética, é muita conferência, é muito congresso, e na verdade as almas continuam aí se perdendo, né? Haja vista que o que se fala, se falassem tanto de salvação, de libertação, de apocalipse, de vinda de Jesus, da forma que se fala de revelação profética e unção, olha, metade do mundo, mais da metade do mundo já estava ganho, né? Então, por isso que não se fala do profeta Balaão, tá? Um outro motivo, dificilmente a gente vai ouvir falar sobre o profeta Balaão, e aí uma questão bastante séria também, é que a maioria das não conhece a palavra de Deus. E eu não estou falando das pessoas que são membros de igreja, estou falando dos pastores, irmão. Estou falando de pastor, estou falando de pseudo-missionário, pseudo-evangelista, congressista, preletor, né? Eu conheço, eu quero dizer para ti, nós estamos chegando aqui, ó, 16ª lição do programa Momento Raízes. E eu quero dizer para ti que quem tem acompanhado, né, embora que seja apenas o 16º encontro, o 16º tema, né, agora eu quero dizer para ti que quem tem acompanhado durante esses 16 temas já sabe, interessante, tu já sabe mais do que muitos pastores e pastoras que eu conheço. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Né? Então, quer dizer, uns não falam porque eles preferem uma palavra revelada, uma palavra profética, uma conferência, alguma coisa que vai fazer barulho. Alguma coisa que vai fazer barulho. E outros não falam porque não sabem. Porque não tem a menor ideia. Né? E a cada dia vai saindo mais líderes assim. A Bíblia fala, são cegos conduzindo cegos. Né? São ovelhas sem pastores aí, tem muita ovelha sem pastor. Porque os camaradas não sabem, irmão. Não sabem. Né? E aí, veja bem, não me entenda mal. Não me entenda mal. Porque as pessoas não têm conteúdo, porque as pessoas não têm palavra, ou porque elas querem animar a igreja, cada vez mais tu diminui a palavra e tu aumenta o show. Tu aumenta o número de danças dentro da igreja, tu aumenta o número de teatro dentro da igreja, tu aumenta o número de palavras reveladas dentro da igreja. Veja bem, não sou contra o teatro, não estou falando isso. A igreja tem teatro, amém? Deus abençoe por isso. É uma forma de adoração. Tua igreja tem dança, amém? Mesma coisa, uma forma de adoração. Eu estou falando é que as pessoas, por falta de conteúdo, ou porque querem fazer show, elas tiram a palavra e aí aumenta esse tipo de situação. Por isso é que muitas pessoas nunca ouviram falar do profeta Balaão. E por isso mesmo, as pessoas continuam caindo como Israel caiu. As pessoas continuam sendo iludidas e enganadas, como Israel foi. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem sobre o profeta Balaão. E eu quero conversar contigo hoje sobre isso. Estou com a Bíblia aqui,
Separei uma palavra aqui também, no norte, para que a gente possa dar começo então. E aí tu vai entender por que é importante nós conhecermos isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre Ruth. Nós vamos entrar no livro de Ruth. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, mas ele é tão maravilhoso. O livro de Ruth, ele é tão tremendo que nós vamos ter que fazer em 2 vezes também, 2 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o cenário, vamos fazer ali uma comparação do livro de Juízes com a vida de Ruth. Nós vamos falar sobre a situação que ela estava, vamos falar sobre o momento em que ela coloca em xeque mesmo a sua fé. Então nós vamos falar sobre Noemi no primeiro momento, né? Mas é tremenda a palavra de Deus, tremendo o livro de Ruth. Se tu já leu o livro de Ruth, depois desse estudo, depois que nós falarmos, vai ler de novo e com uma perspectiva totalmente diferente, com um entendimento totalmente diferente, e também tu vai te apaixonar por esse livro. Tá bem? Então vamos começar o nosso 16º programa Momento Raízes, onde nós vamos tratar então do profeta Balaão, do seu modelo e da sua doutrina, que derrotou Israel lá no tempo do livro de Números, quando eles estavam marchando em direção à Terra Prometida, mas também tem derrotado muitas pessoas nos nossos dias, tem derrotado muitas casas, tem derrotado muitas famílias nos nossos dias. Tá bem? Então, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, vai dizer: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Na sua ganância, esses mestres, esses sacerdotes, esses profetas, eles inventarão mentiras para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Veja bem, de quem que ele está falando, pastor? Se nós seguirmos a leitura no livro de Pedro, no capítulo 2, no verso 14, vai dizer: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Engodando quer dizer atraindo almas inconstantes, atraindo aquelas pessoas que não têm uma constância da verdade, da palavra de Deus e da vida cristã. Um momento estão vivendo uma vida cristã e daqui a pouco estão desfrutando de coisas e modelos e exemplos do mundo. Essas pessoas são atraídas. Engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho. Eles abandonam o reto caminho e eles também influenciam pessoas para que abandonem o reto caminho. Se extraviaram, seguindo pelo caminho de quem? De Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Bom, vamos começar então a entender essa história, né? Que prêmio é esse? Quem é esse Balaão? E é por isso que eu digo, não dá pra gente ler a Bíblia simplesmente sem saber de nada. Quantas pessoas... eu já li a Bíblia 3, 4, 38 vezes. Aí tu já passou aqui por 2 Pedro tantas vezes, tu já ouviu falar de Balaão, mas também tu nunca teve a curiosidade de saber quem é Balaão. De saber de que pecado, de saber de que tesouro, de que recompensa que a Bíblia está falando. Não pode ser assim, irmão. Tem que ter um mínimo de curiosidade, tem que ter um mínimo de entendimento, tem que ter um mínimo de vontade de realmente entender. Porque quando eu entendo é que eu sou salvo. Eu não sou salvo, eu não sou restaurado, eu não sou renovado, eu não sou liberto por ler Bíblia, mas sim por entender ela e aplicar ela. Ninguém aplica algo que só leu, mas nós vamos aplicar aquilo que nós entendemos. Entendeu? Então é por isso que eu incomodo tanto. Vamos ter atenção na Bíblia, vamos ter atenção. Não adianta tu seguir uma leitura se tu não entendeu coisa alguma que está escrito ali. Só para dizer que leu, grande coisa que tu leu. De grandes coisas. Desculpa a minha sinceridade, mas é assim que mesmo que eu falo.
né? É assim que eu mesmo que falo. Tá bem? Então assim, ó, quem foi realmente Balaão? Quero dizer para ti, Balaão ele foi um profeta, ele era midianita, que em determinado momento ele foi contratado por Balaque. Balaque era o rei de Moabe. E esse rei, chamado Balaque, em algum momento, em determinado momento, ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Algumas pessoas já podem, embora que eu acredito que a maioria não conhece Balaão, mas uma das passagens mais conhecidas deles, até para quem não lê Bíblia, está lá, no livro de Números, no capítulo 22, no verso 21, aonde vai contar que o jumento do profeta, a mula do profeta, falou com o profeta. Deus usou a boca da mula para falar com o profeta. É esse Balaão aí, tá? Esse Balaão aí que pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs já ouviram essa passagem aí, tá bem? Então depois, quer dar uma olhada, quer entender isso, por que a mula falou, está lá no livro de Números, capítulo 22, no verso 21. Então, Balaão, ele aparece no contexto em que o povo hebreu, os israelitas, eles estão na caminhada rumo à terra prometida, rumo a tomar posse da promessa e da terra prometida. E eles estavam conseguindo realmente grandes vitórias. Eles tinham realmente derrotado povos fortes e poderosos. Eles tinham, por exemplo, já derrotado os amorreus. E eles tinham também conquistado toda a terra de Amon. E naquele momento ali, que eles estão, que vai entrar Balaão no contexto da história deles, naquele momento ali, eles estavam acampados, eles estavam posicionados ao norte do território de Moabe, aonde hoje fica a Cisjordânia. Cisjordânia, vamos nos localizar, vamos ser uns crentes um pouquinho mais inteligentes. Cisjordânia, perdão, onde fica a Jordânia. A Jordânia, ela faz fronteira entre outros países. Faz fronteira com Israel, faz fronteira com o Iraque e faz fronteira com a Síria, para que a gente possa entender e trazer para a nossa realidade, e trazendo para a nossa realidade a gente consegue ter um entendimento melhor das coisas, tá bem? Então, Israel, nesse momento onde vai entrar Balaão, onde vai entrar Balaque, Israel estava acampado ao norte, nas terras ao norte de Moabe, né? Quando Israel chega nas campinas de Moabe, além do Jordão, Balaque se apavora. Balaque, o rei dos Moabitas, ele se enche de medo, né? Ele se enche quando ele vê aquela multidão, quando ele vê aquele grande povo, quando ele vê aquele grande exército. Ele diz: eu não tenho como vencer. Militarmente, eu não tenho como vencer esse povo, né? Então, o que ele faz? Balaque, ele manda chamar Balaão. Balaão era um homem que era conhecido na sua época e na sua região por ser um profeta, né? A história de Balaão, ela está no livro de Números, mas também, para quem tiver um pouco mais de curiosidade, ele também é mencionado no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, ele também é mencionado no livro de Josué, capítulo 13, ele também é mencionado no livro de Neemias também, ele vai ser mencionado no livro de Miqueias, no capítulo 6, também no Novo Testamento nós vimos aqui, no livro de na carta de 2 Pedro, mas também ele vai falar, também, ele vai ser mencionado no livro de Judas, ele vai ser mencionado, Balaão vai ser mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 14 também. E toda vez que ele é mencionado de uma forma negativa, né? Ele é mencionado de uma forma negativa. Por isso que muitas vezes as pessoas não vão falar sobre Balaão. Por quê? Porque Balaão não anima ninguém. Mas a história de Balaão, eu conhecendo a história de Balaão, eu me preparo para não tropeçar. Eu me cuido para não tropeçar. Então o que acontece? O rei de Moabe, Balaque, ele olha aquela multidão, ele olha aquele povo acampado e ele se apavora, ele diz: olha, eu não tenho como vencer esse povo,
mas através de uma maldição. Eu vou amaldiçoar esse povo e aí então nós conseguimos vencer. Então, o que acontece? Balaque manda então chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaque queria que o povo de Israel fosse então amaldiçoado. Agora, embora é interessante isso, e talvez a gente não vá ter explicação para isso, quem sabe fazendo um estudo maior, embora Balaão fosse um profeta mercenário e tivesse o seu caráter bastante duvidoso, a verdade é que ele era um profeta bastante conhecido e bastante reconhecido, porque ele falava com Deus e Deus respondia. Então ele se torna famoso por causa disso. Agora, o problema de Balaão era justamente que ele não usava os seus dons e o seu conhecimento para beneficiar o povo, mas ele usava o seu conhecimento, ele usava os seus dons, ele usava a sua unção, sempre em proveito e sempre em benefício próprio, para ter fama, para ter poder, para ter dinheiro, riquezas. E aí eu te pergunto, será que no nosso tempo ainda existem pessoas assim? Irmão, mano, escuta. Será que no nosso tempo existem líderes assim? Existem pastores, sacerdotes e preletores e sei lá o que mais, que usam o nome de Deus, os dons, a unção, para ficar famoso, para ganhar dinheiro, para ter poder? Ou por vaidade, ou por orgulho? Fica complicado a gente falar isso aqui, não. Mas será? Fica para o pensamento aí de cada um, tá bem? Então Balaque, o rei de Moabe, ele vê aquele grande povo que está ali acampado na sua região, na região do seu país, e ele sabe que ele não tinha condições ou forças para vencer um combate contra Israel, contra os hebreus. Por isso, então, ele contrata o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. E aí é interessante. Lá em Números, no capítulo 22, verso 6, Balaque vai dizer, porque eu sei que se Balaão abençoar, será abençoado. E eu sei, se ele amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, o que Balaque faz? Ele manda mensageiros, ele manda seus servos até a casa de Balaão com o convite, com o contrato. Né? E eles dizem, olha, Balaão, o nosso rei está querendo te contratar, está passando uma situação no nosso país e realmente ele está mandando te chamar para que tu vá amaldiçoar aquela nação e ele vai te pagar muito bem. Existe uma recompensa muito grande, uma recompensa muito boa para ti. Balaão, embora com seu mau caratismo todo, não era bobo. E ele disse assim, olha, vamos fazer assim, eu vou orar primeiro. Me dá uma noite. E aí então amanhã vocês vão com a resposta para o rei de vocês. E aí, durante a noite, Balaão se coloca na presença de Deus e começa a buscar a orientação de Deus. Né? Ele havia pedido um prazo ali para os mensageiros. E aí, então, ele vai buscar a Deus. E naquela noite, enquanto que ele está buscando a Deus, Deus disse para ele assim, não amaldiçoa Israel. Eu não estou te autorizando, eu não estou te permitindo que tu amaldiçoe Israel, porque Israel é meu. Eles têm uma aliança, eles têm um pacto comigo, eles têm um trato comigo e eles são um povo abençoado. Isso está lá no livro de Números, no capítulo 22, no verso 12. Pode olhar. Eles são um povo abençoado. Então, eu não te permito que tu amaldiçoes.
Eles são um povo abençoado. Então, Balaão, embora mau caráter, não tinha também tanta falta de juízo. E ele temeu amaldiçoar. Então ele não aceita o convite do rei. Ele não aceita. E os mensageiros então retornam para Balaque e dizem: olha, rei, Balaão não virá. Balaão não virá. Ele não vai amaldiçoar, ele não aceita a tua recompensa, ele não aceita o teu contrato. Mas Balaque não se contentou e ele envia novos mensageiros prometendo maiores recompensas, para que então Balaão, de repente ele achou que era uma questão de grana, né? Então ele faz uma proposta ainda maior. Ele manda novos mensageiros com uma proposta ainda maior para Balaão. E mais uma vez, Balaão pede aos mensageiros que aguardem, e aí que aguardem uma noite, e durante a noite então ele se coloca mais uma vez na presença de Deus, e dessa vez Deus autoriza que Balaão acompanhe os mensageiros de Balaque, mas com uma condição. Deus falou para ele: tu não vais amaldiçoar. Pelo contrário, tudo que eu te disser, tu vais dizer. Tudo que eu te mandar, tu vai falar. Vai acompanhando essa história, importante. E ao chegar, então, junto com os mensageiros do rei, à região de Moabe, Balaque pega o profeta e leva até um lugar onde o profeta pudesse realmente ver a vastidão do acampamento israelita, a vastidão da nação israelita. Balaque queria que ele entendesse a situação, que ele entendesse o que realmente estava acontecendo. O propósito de Balaque ali era realmente convencer Balaão de que aquela nação, que os hebreus realmente eram uma ameaça séria, né? Mas Deus já havia avisado Balaão para falar apenas as palavras que fossem lhe ditas, né? E Balaão obedeceu. E em vez de anunciar uma maldição sobre Israel, Balaão anuncia uma bênção sobre Israel. Está lá em Números, capítulo 22, se não me engano, verso 35. A partir do verso 35, por ali já deve ditar essa história. Vê o que acontece. O camarada foi contratado para amaldiçoar, mas ele não consegue amaldiçoar. Não consegue. E em vez de amaldiçoar, ele começa a abençoar. As palavras que saem da boca do dono da terreira são de bênção. As palavras que saem da boca do camarada que está incorporado é de bênção. A palavra que sai da boca do seguidor lá da entidade, não sei das quantas, é de bênção. A palavra que foi ministrada lá no centro, não sei das quantas, foi de bênção. Eles não conseguem amaldiçoar. Cada vez, é interessante, lindo isso, cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, as palavras que saíam eram palavras do Senhor, e eram palavras de bênção, e não eram palavras de maldição. Interessante. Como é que pode isso, né? Como é que pode alguém ser contratado para amaldiçoar? Como é que pode alguém ser contratado para meter um trabalho num centro de macumba, um trabalho numa encruzilhada, fazer um assentamento, fazer o que for, nome que for, por Exu, a entidade que for? Ele foi contratado para isso, mas daqui a pouco ele começa, em vez de fazer uma obra de magia contrária, de derrota, ele começa a te elogiar,
ele começa a querer te ajudar, ele começa a fazer uma amizade contigo, ele começa a ser favorável na tua vida, ele começa a estender a mão para ti, ele começa a ajudar a tua casa, ajudar a tua família. Pessoa que foi contratada para te destruir, ela começa a te abençoar. Ela começa a fazer amizade contigo, ela começa a abençoar a tua casa. Como é que pode? Ela começa até a te ajudar. É interessante, porque agora, com isso, pastor, isso existe? Existe, irmão. Existe. Existe sim. Não dá para amaldiçoar esse povo, irmão. Não dá. Esse povo é abençoado. Irmão, a maior parte das pessoas que dizem que fizeram trabalho contra a sua casa, ninguém fez trabalho, irmão. Escuta, pode fazer quanto quiser, irmão. Pode fazer quanto quiser. Eu sou abençoado, irmão. Esses dias eu estava comentando aí, né? Eu estava contando histórias aí, né? Do diabo me ameaçando, eu vou me vingar de ti. Né? Chefe de terreiro dizendo, olha, eu vou capotar o carro dele. Não, nem o step eu usei. Nem o step eu usei, que dirá capotar o carro. Né? Então, não tem. É possível, pastor? É possível. É possível. E tem que ser assim. Porque existe uma aliança entre nós. Existe uma aliança entre os homens e Deus. E quem nos protege é a aliança. Se nós guardamos a aliança, o Senhor nos guarda. Se nós guardamos o pacto, o trato firmado com Deus, o Senhor nos guarda, nos cuida e Ele vence os nossos desafios, os nossos combates. É claro que é possível. Romanos 8:28 vai dizer que Deus age, olha bem, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Irmão, Deus ama e Deus protege e Deus faz com que até a maldição... Escuta, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer abençoar uma pessoa que tem uma aliança realmente, até o diabo arruma a mesa. Quando Deus resolve te servir, até as entidades têm que preparar a mesa para ti, irmão. Tem que obedecer. Ninguém impede. Não tem maldição. Não tem obra de bruxaria. Não tem obra de ocultismo. Não tem imundície nenhuma que vá botar nas ruas, vá botar nas esquinas, vá botar onde quiser, que vai realmente te derrotar, irmão. Se Deus quiser te servir, as entidades vão ter que arrumar a mesa. Vão ter que obedecer. Essa é a verdade, irmão. Estou dizendo isso com uma experiência de caminhada aí de mais de 30 anos já. Já fizeram muita coisa contra mim, já me ameaçaram e estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui anunciando como é que funciona a obra de Deus. Tá bem? Então é isso. Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então o rei de Moabe, ele fica decepcionado com aquilo que ele está vendo. Ele fica sem entender o que ele está vendo, o que está acontecendo. Ele contrata o cara para amaldiçoar e o cara começa a abençoar. Então ele diz, tu não está entendendo a minha situação, Balão. Balão, tu não está entendendo a minha situação. Vem comigo. Aí ele pega Balão e leva para um outro lugar. Ali ele imagina, bom, agora Balão não estava enxergando bem ali a situação, não estava vendo como é que é. Mas daqui ele vai conseguir ver melhor. Ele leva Balão para um outro lugar, onde Balaão ia ter então uma visão melhor do que estava acontecendo, do risco, da crise, né? Então ali, tendo uma visão melhor, de repente ele conseguiria entender o momento de Balaque e aí então lançar uma maldição que fosse realmente destrutiva contra Israel. Mais uma vez, Balaão abriu a boca e começou a abençoar. Começou a abençoar Israel. Está lá em Números capítulo 23, se não me engano, verso 13. E teve uma terceira tentativa. Balaque, rei de Moabe, pega Balaão, leva para outro lugar. Balaão, acho que tu não está entendendo, Balaão. Eu vou te mostrar, Balaão. Eu vou te levar, dessa vez tu vai conseguir entender. Porque aonde eu vou te levar,
tu vai conseguir realmente, aí sim, tu vai conseguir ver toda a nação ali de Israel, todo o acampamento e tal. Adiantou? Não adiantou. Balaão, terceira vez, foi lá e abençoou o povo de Israel. Agora, por que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel? Por que ele não conseguiu? Por que o chefe da terreira lá não consegue fazer uma obra de ocultismo, uma obra de bruxaria que seja realmente eficaz, uma obra de magia que seja realmente eficaz? Por que o Balaão não conseguiu profetizar contra Israel? Porque está lá no livro de Números, capítulo 23, verso 23, irmão. A feitiçaria e a adivinhação não tem poder contra o povo de Israel. Não tem feitiçaria, não tem adivinhação, não tem jogo de carta, não tem búzio, não tem magia negra, não tem nada que tenha poder contra o povo de Deus. Essa é a verdade. Por isso que Balaão não conseguiu. Por isso. Bom, pode ser o pai de santo que for. Pode ser quem for, irmão. Pode ser a entidade que for. Não tem poder contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Tá bem? Nesses anos todos aí, quantas... Se tivesse poder, eu estava morto, né? Para quem já me conhece há mais tempo, congrega com a gente, né? Já sabe, né? Primeira vez, quando eu saí da magia, quando eu saí do ocultismo, talvez umas 2, 3 semanas, 30 dias, não me lembro. Depois apareceu, o demônio se materializou, eu já estava convertido, batizado, e eu olho, é uma tarde, eu olho para o meu lado direito, em direção a uma porta, e perto do sofá onde eu estava sentado, o demônio se materializa, e ele pergunta para mim com um sorrisinho muito cínico, ele diz assim: quem tu pensa que tu é? Tu acha que tu podes contra mim? Não, eu não posso contra ele. Ele é nem um anjo, ele tem poder, nós sabemos disso, é um anjo caído, não tem glória, mas tem poder. E para aqueles que chamam ele de Deus, ele não é Deus não, é um querubinzão caído lá, nem arcanjo não é, mas tem poder, tá bom? Eu não posso, tu não pode, ninguém pode, né? Contra ele. Mas contra o Deus de Israel, com quem eu tenho aliança, esse ninguém pode. Eu vou contra ti, não pelas minhas forças, entendimento, conhecimento, intelectualidade, sabedoria, não. Eu vou contra ti como fez Davi com Golias. Eu vou contra ti com todos os poderes do céu, porque contra o povo que tem uma aliança com Deus não vale nenhum tipo de ameaça, não vale nenhum tipo de feitiçaria, não vale nenhum tipo de bruxaria, não vale nenhum tipo de magia negra, de profecia, não vale coisa alguma, maldição alguma. Maldição alguma. Isso aqui tu tem que ter na tua mente. Ah, porque eu acho que estão fazendo trabalho contra a minha casa. É conversa, deixa fazer. Deixa lá gastar galinha, lá gastar cachaça. A cachaça que eles estão botando lá na encruzilhada, pelo menos não estão tomando. Tá bem? Agora, se já estão quase chegando na doutrina de Balaão, se contra esse povo não dá para fazer bruxaria, não dá para amaldiçoar, não dá para fazer obra de ocultismo, não dá para fazer despacho, então como é que nós vamos enfrentar esses camaradas? Nós sabemos, nós já vimos no livro de Números, nós já vimos no livro de Josué, nós já vimos aqui no passado, aqui, no programa Raízes, que existia uma aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança que tratava sobre fidelidade, uma aliança que tratava sobre obediência, uma aliança que tratava sobre santidade. Era um trato, aonde o povo de Israel não aceitaria ser corrompido pelo ambiente onde eles estavam. O povo de Israel não
se contaminaria e não levaria para a sua vida e não levaria para a sua casa os costumes dos outros povos. Eles não entrariam, os costumes, os modelos, os exemplos não entrariam na casa do povo hebreu. Aquilo que as suas festas, os seus modelos, as suas práticas, a sua forma de falar, aquilo que eles fazem, aquilo que eles bebem, aquilo não entraria na casa do povo hebreu. Não entraria. E dessa forma, fazendo a manutenção desse pacto, a manutenção desse trato, Deus continuaria então protegendo, Deus continuaria então abençoando e garantindo as vitórias para Israel perante os seus desafios e perante os seus adversários. Enquanto eu me mantiver dentro da aliança, dentro do pacto, enquanto eu me mantiver obediente, enquanto eu me mantiver na santidade, enquanto eu guardar a minha casa, enquanto eu guardar a minha família, enquanto eu não permitir que os exemplos, os modelos das outras famílias venham para dentro da minha casa, enquanto eu não começar a me relacionar com pessoas que não têm uma vida santa, o Senhor ele vai me guardar, irmão. Ele vai guardar a tua casa, porque tu está mantendo a aliança com Deus. Porque tu está sendo obediente enquanto tu tiver uma vida cristã. Agora, também tem uma coisa, eu nunca vi uma pessoa tentar estar dentro da igreja no domingo e na segunda fazer tudo o que quer e ter sucesso. Isso aí eu nunca vi. Mas nós vamos chegar. Vamos chegar nisso aí, tá bom? Então, Balaão sabia disso. Balaão, ele sabia dessa aliança. E ele sabia, tanto é que ele sabia o que era ter um compromisso com Deus. Tanto é que quando Balaque manda chamar ele primeiro vai a Deus. Né? Ele poderia ser mercenário, ele poderia ser vaidoso, orgulhoso, mas bobo ele não é. Ele sabia quem é Deus. Ele conhecia sobre princípios. E ele sabia que Deus não aceita quebrar princípios. Né? Deus não aceita quebrar aliança. Então, sabendo disso, e também não querendo ficar sem receber a grana que Balaque estava oferecendo, também queria a fama de ter conseguido atender ao rei, de ter conseguido abater uma nação forte. Né? Ele queria tudo isso. Então ele segue em frente. Ele vai aconselhar o rei. O que movia Balaão? Dinheiro, fama, orgulho, vaidade. E aí eu vou te perguntar de novo. Será que nos nossos dias existem pessoas assim? Que são movidas pelo dinheiro, pela fama, pelo orgulho, pela vaidade? Será que nos nossos dias precisamos estar atentos a isso, irmão? Porque são essas pessoas que estão tentando orientar a nossa vida. Porque são essas pessoas que estão muitas vezes recebendo grana para pregar nas igrejas. Será que nos nossos dias existem pastores que estão preocupados com dinheiro, fama, orgulho e vaidade? Será que existem líderes, presbíteros, diáconos, não sei o quê, que estão orientando o povo de uma forma diferente? Não sei. Fica a cargo de cada um pensar a respeito. E cuidado com a resposta. Tá? Cuidado com aquilo que tem te orientado. Cuidado com aquilo que tu tens ouvido. Cuidado com aquilo que tu tens aceitado. Balaão queria fama. Balaão queria grana. Balaão era orgulhoso e vaidoso. Então, conhecendo Deus e conhecendo o pacto, a aliança de Deus, Balaão ele dá um conselho para o rei. Ele disse: olha, rei, esse povo, contra esse povo, não existe nenhuma palavra profética, maldição, não existe nenhuma obra de magia, rei. Rei, tu pode me levar a quantos lugares, rei.
tu pode ficar comigo aqui uma semana, um mês, tu pode ficar um ano inteiro. Contra esse povo não existe uma obra de magia, não existe bruxaria, não adianta amarração, não adianta oferenda, não adianta despacho, não existe nada, rei, que possa contra esse povo, que possa destruir esse povo como tu está querendo. Agora também tem uma coisa, o Deus dele é muito forte. O Deus dele não é rei, que eu não quero profetizar, é que eu não consigo. Não é que eu não consigo, não é que eu não quero fazer um despacho contra ele, é que eu não consigo. Não é que eu não quero fazer uma obra de feitiçaria contra a família dele. É que eu não consigo. O Deus deles é muito forte e guarda eles de toda vez que nós tentarmos fazer algo contra eles. E toda vez que nós tentarmos fazer algo contra eles, o Deus deles vai virar essa situação a favor deles. Tudo que nós fizer contra eles, na verdade, vai acabar abençoando eles, favorecendo eles. Mas, rei, existe uma aliança. Eu conheço o Deus deles. É um Deus que cobra santidade. É um Deus que cobra obediência. É um Deus que cobra retidão, costume, verdade. É um Deus que não aceita alianças serem quebradas. É um Deus que cobra muito princípios. Então, rei, eu te indico o seguinte: vamos fazê-los pecarem. Vamos fazê-los desobedecerem. Se eles forem seduzidos, rei, eles vão acabar desobedecendo e vão acabar quebrando a aliança. Se, rei, eles olharem o que não é para olhar, se eles falarem o que não é para falar, se eles fizerem o que não é para fazer, se eles aceitarem dentro da casa deles coisas que eles não devem de aceitar, então, rei, nós vamos começar a nos infiltrar ali. Eles vão então começar a ser derrotados. Se a gente seduzir eles com ideias, com exemplos, com modelos, com coisas que nós vamos oferecer para eles, então eles vão ser derrotados muito facilmente. Então é isso. Balaão então aconselha Balaque a enfrentar Israel não com profecia de maldição, não com um exército de soldado, mas com ideias. Balaão aconselha o rei de Moabe a vencer Israel, dando para Israel ideias, exemplos, modelos, oportunidades, facilidades. E aí o rei começa a colocar essas coisas para fazer com que o povo de Israel, o povo hebreu vitorioso até então, comece a tropeçar. O rei começa a infiltrar as mulheres de Moabe. Elas eram famosas e conhecidas por serem muito bonitas e também por serem sedutoras. Então, o que o rei faz? O rei começa a infiltrar as mulheres de Moabe no acampamento israelita. Eles começam a ver as mulheres. De primeiro, talvez recuasse. Olha, não, nós temos uma aliança. Mas eles começam a ser seduzidos por aquilo. Tudo que tu aceitar ao teu redor, irmão, mas não é eu que estou fazendo, é fulano. Mas eu não faço, é só ele só faz na minha casa, mas eu não... Irmão, tudo que tu aceitar ao teu redor vai te seduzir. Seja uma ideia, seja uma oportunidade, seja o que for. O ambiente aonde nós convivemos, ele tem que ser santo, porque senão nós vamos ser corrompidos pelo mesmo ambiente. Nós precisamos cuidar disso. Israel se deixou seduzir pelas belezas de Moabe. É isso que significa.
quando Balaque manda as suas mulheres eram as mulheres de Moabe, eram mulheres sedutoras e bonitas. Ou seja, a sociedade começa a seduzir o povo de Deus. Irmão, até hoje é assim, irmão. Até hoje é assim. As pessoas vão dizer, não, comigo não acontece isso. Irmão, não acontece, não vai acontecer, irmão. Aparta de ti a aparência do mal, irmão. Tira dentro da tua casa. Tira dentro da tua casa esse assunto. Tira dentro da tua casa esse relacionamento. Tira dentro da tua casa esse vício. Tira essas coisas, irmão, do teu meio. Tira, irmão, da tua mente, do teu coração, essa desobediência, irmão. Isso é doutrina de Balaão. Sabe? Tira. Ah, mas o fulano gosta de fazer tal coisa e não dá nada. Sabe, doutrina de Balaão é eu não dá nada. O que nós dizemos hoje em dia, né? O pessoal diz muito, né? Ah, não dá nada. Não dá nada. Irmão, não dá nada é doutrina de Balaão. Se não dá nada, irmão, eu fiz, não deu nada. Se não deu nada, aproveita para parar então. Antes que dê. Antes que dê. Israel, então, se deixou seduzir pelas belezas e pelos encantos do ambiente aonde ele estava. E a aliança com Deus começou a ser quebrada naquele momento. O que Balaão e o que Balaque não puderam fazer para destruir o povo israelita, o pecado fez. A desobediência fez. Balaque não precisou fazer nada. Balaão não precisou fazer nada. Por causa dos pecados cometidos, por causa da falta de obediência, por aceitarem muitas coisas ao seu redor, nas suas casas, na sua vida, no seu dia a dia, por também não apenas aceitar e também fazer, mas eu quero voltar aqui, questão do pecado. A palavra vai dizer que nós não pecamos só naquilo que nós fazemos, irmão. Nós pecamos naquilo que nós permitimos que seja feito. Essa palavra Deus me tratou muitos anos atrás. Eu já não bebia mais, eu já não fumava mais, mas eu tinha uma parente muito querida minha, até hoje, muito querida, quase uma irmã. E ela fumava, até hoje, fumante. E ela vinha me visitar na minha casa. E eu permitia que ela fumasse. Eu permitia que ela fumasse. Até o dia que o Senhor me tratou. Tua casa é santa, irmão. Tua casa é santa. Tua casa é lugar de santidade. Tua casa, tua vida é lugar de aliança, de conserto, de trato, de pacto. Então eu não quero que tu aceite mais isso dentro da tua casa. Não é que tu vá correr as pessoas, mas se elas quiserem praticar as suas coisas, terá que ser lá na rua. Terá que ser em outro ambiente. Porque contigo eu tenho uma aliança. E tu vais ter que escolher. Tu vais ter que escolher entre eles e eu. E aí, com todo carinho, com toda a forma, com todo jeito, com todo cuidado de falar, eu disse, olha, me desculpa, mas aqui dentro da minha casa eu não quero mais. Não quero mais. Eu tenho consertado a minha vida, eu tenho fechado algumas portas, e aqui dentro eu não quero mais o vício. Não quero nenhum rabo do diabo aqui dentro. Né? E ela entendeu. A pessoa que realmente ela tem um interesse por ti, a pessoa que realmente ela te respeita, ela vai entender, irmão. Vai entender. E Deus me tratou dessa forma. Né? Nós não pecamos só naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós permitimos que seja feito. A pessoa vai na tua casa para falar de alguém. A pessoa vai na tua casa para falar mal da igreja, para falar mal de pastor, para falar mal de membro de igreja. Irmão, vai. Quer pecar, peca sozinho. Quer pecar, usa o ouvido de outro. O meu ouvido não. Dentro da minha casa, não. Eu contei para vocês, acho que semana passada, um conhecido meu se tornou pastor e na mesma semana, no mesmo mês, o orgulho, a vaidade tomou conta dele e ele disse assim, pois é, agora não sei, meu pastor me consagrou, só que agora eu estou com um problema. Eu disse, qual é o problema, irmão?
Tem alguns membros lá da igreja, alguns irmãos lá, preferem conversar comigo, preferem a mim do que ao pastor, presidente da igreja. E eu disse, naquele momento ali eu já saí, irmão. Naquele momento ali terminou o assunto, irmão. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Tropeço, não, irmão. Escuta, ninguém cai sem tropeçar. Por isso que Paulo diz assim, lembra-te onde tu caiu. Porque não foi no momento, não é quando as tuas finanças acabam. Não é quando a tua família começa a ficar com problema, quando a tua saúde vem. Não, irmão. Vê onde é que tu caiu. É lá, em algum lugar teve tropeço. Alguma coisa tu aceitou e não deveria. Ah, mas não dá nada. Irmão, a palavra mesmo diz que nós vamos encontrar com as consequências das nossas escolhas e decisões. Nós vamos trabalhar isso em algum momento. Está escrito. O fato de não estar dando nada agora não quer dizer que não vai dar amanhã. Por isso tu tem que ter temor. Por isso. E tem que respeitar a aliança. Então, aquilo que Balaque não puderam fazer para destruir o povo de Israel, o próprio povo de Israel fez pecando. Por causa do seu pecado, por causa da falta de obediência, por aceitar o que não era para aceitar, por fazer o que não era para fazer, os israelitas, o acampamento israelita, sofre com uma grande praga. Deus, na sua ira, não aceita aquela aliança quebrada e vem uma grande praga sobre o acampamento israelita. E a palavra vai dizer que só naquele tempo ali, por causa daquela praga, mais de 24 mil homens morreram. Escuta, tu vai esperar alguma coisa morrer na tua casa, irmão. Tu vai esperar a fé morrer. Tu vai esperar a vida com Deus morrer. Tu vai esperar relacionamento conjugal morrer. Tu vai esperar o quê, irmão? Até cortar a situação. Irmão, doutrina de Balaão, irmão. Doutrina de Balaão é isso. É te levar ao tropeço. Olha, Balaque, contra esse povo, não adianta fazer nada. Eles têm um Deus que guarda eles, que protege eles, que abençoa eles. Mas se tu fizer eles tropeçar, é por isso que a sociedade ao teu redor tenta te fazer tropeçar. Pessoas ao teu redor, muitas vezes até sem perceber. Quem sabe pessoas que gostam de ti, sem perceber. Elas vão te fazer tropeçar. Te fazendo fazer coisa que elas fazem também. Aquele povo que não podia ser tocado se torna fraco e vulnerável. Toda vez que tu desobedecer, irmão, toda vez que tu aceitar coisa na tua vida que não é para tu aceitar, irmão, toda vez que tu desonrar a palavra, irmão, toda vez que tu desonrar pai e mãe, irmão, escuta, tu vai te tornar fraco e vulnerável. Tua casa, teu casamento, tua família, tuas finanças, tua saúde, teus sonhos, teus projetos se tornam fraco e vulnerável, irmão. E tu vai ser derrotado. Doutrina de Balaão. É uma palavra chata, irmão, viu? É uma palavra que não levanta a multidão. Eu não estou aqui anunciando bênção, mas eu estou anunciando como tu te livrar da maldição, como tu escapar da maldição, como tu escapar da derrota. Eu não estou aqui te animando, mas eu estou aqui conversando contigo e te mostrando que existe algo que se chama doutrina de Balaão, que até hoje é válido, até hoje o diabo usa isso contra nós, e nós estamos caindo, estamos sendo derrotados, estamos sendo frustrados em muitas coisas, em muitos sonhos, em muitos desejos. Olha, se não podia, esse era o plano de Balaão, essa doutrina de Balaão, um projeto, a estratégia de Balaão, estratégia do mal até o dia de hoje. Se não era possível amaldiçoar Israel, Balaão, conhecendo o propósito de Deus, conhecendo a Deus e a promessa também conhecendo os princípios de Deus, ele ensina Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que então eles fizessem o que não era para fazer, eles aceitassem o que não era para aceitar, eles se relacionassem com quem não deveriam se relacionar. Será que não existe pedras de tropeço sendo colocadas na tua vida, irmão? Não sei, não estou aqui julgando ninguém, a palavra é bem clara, julgue o homem a si mesmo, sabendo que também haverá um julgamento. Eu estou aqui trazendo um alerta, irmão, para que a gente não venha a ser derrotado. Não entenda isso como acusação, em hipótese alguma. Eu nem sei, na verdade, quantos estão me vendo, quantos vão me ver, eu não conheço todo mundo.
E mesmo mesmo que eu conhecesse, não cabe a mim julgar ninguém. Irmão, como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa? Será que tu não está... Será que não está sendo colocado pedra de tropeço na tua vida, na tua casa, no teu caminho, para te fazer tropeçar logo ali? Não pensa que uma coisa que tu vai fazer agora, tu vai tropeçar agora. Dificilmente isso vai acontecer. A pedra de tropeço, ela é colocada. Ela é colocada. E depois vem a queda. Depois vem a consequência. Tu aceita algumas coisas agora. E a aliança vai sendo quebrada, a aliança vai sendo rompida. E no momento, eu não posso, né? O Balaão disse, olha, eu não posso fazer nenhuma obra de magia. Nada pode tocar esse povo. E isso é uma verdade até hoje. Quem tem aliança com Deus não é tocado. Pode deixar fazer. Ah, porque estão fazendo. Ó, pastor, fizeram um trabalho para mim e pegou. Então, meu irmão, tinha um portão escancarado na tua vida e o mal entrou. Não é nem uma porta. Se o mal entrou e se o mal tá te tocando, então, irmão, dá uma olhada aí. Tem coisa que tem que ser fechada na tua vida. Porque a promessa é clara, o próprio Balaão disse, eu não posso contra esse povo, porque o Deus deles é poderoso, guarda e protege da vitória. O próprio feiticeiro está dizendo. O próprio dono da terreira está dizendo. Ah, mas tocou na minha casa, tocou na minha vida. Bom, então vamos ver. Vamos ver, tem coisa que tu está aceitando, tem coisa que tu está fazendo, que tu não deveria de fazer. Né? Balaão, ele fracassa no primeiro momento, ele fracassa em amaldiçoar Israel. Mas ele queria a fama, ele queria a grana, ele queria a recompensa. Então ele decide criar ali uma estratégia. Então ele vai falar para Balaque uma forma de conseguir vencer o povo de Israel, uma forma de conseguir vencer a tua casa, uma forma de conseguir vencer os teus sonhos, né? E como é que ele disse, olha Balaque, nós vamos fazer esse povo desobedecer, nós vamos fazer esse povo transgredir, e no momento que eles desobedecerem, no momento que eles transgredirem, a aliança vai ser quebrada, porque não dá para servir dois senhores. Do mesmo poço não se tira água saloba e água salgada, não se tira água doce. A palavra diz isso. Não tem como tu ter uma vida com Deus e uma vida fora. Não tem. A aliança ela vai ser quebrada sempre. Né? Então, essa estratégia de Balaão não tinha nada a ver com bênção ou maldição. Tua derrota, irmão, tua derrota não tem nada a ver com maldição. A tua derrota não tem nada a ver com obra de feitiçaria. O povo seria atacado, o povo seria atingido, o povo seria abalado por causa da sua própria transgressão e desobediência. Não tem nada a ver com feitiçaria. A desobediência abriu porta. A transgressão abriu porta. O pecado deu acesso. Não tem nada que o diabo possa mexer na tua vida. Não tem nada que o diabo possa fazer. Não tem nada que alguém possa se levantar contra ti e fazer contra a tua vida. E fazer contra a tua casa, a tua família, as tuas finanças. O que está acontecendo muitas vezes na nossa vida é uma consequência da nossa transgressão. O que pode acontecer de derrotas na tua vida, financeira, familiar, conjugal, emocional, sentimental, espiritual, é uma consequência da transgressão que ocorreu por causa das escolhas e por causa da vida que muitos têm vivido. Essa é a doutrina de Balaão. Jogar tropeços, fazer com que as pessoas pequem, seduzir as pessoas. E a sociedade tem seduzido as pessoas. A própria prosperidade que Deus dá, e por isso que ele tira depois, a própria prosperidade que Deus dá seduz muitas pessoas. As pessoas se tornam desobedientes e orgulhosas, se tornam vaidosas,
Já vi muita gente começar a prosperar e cair. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Amém? Então, a nossa derrota não vem por uma obra de magia, porque não adianta. Não vem por uma obra de feitiçaria, porque não adianta. Mas vem daquilo que muitas vezes tu tens feito, que muitas vezes tu tens aceitado, mesmo que isso esteja em oculto. Porque tem coisas que nós aceitamos e todo mundo está vendo. Tem coisas que nós fazemos e todo mundo está vendo. Tem uma forma de viver que nós vivemos e todo mundo está vendo. Mas tem coisas que as pessoas fazem que está em oculto. Tem coisas que as pessoas olham, tem coisas que as pessoas falam, tem muitas coisas que ainda estão em oculto. Mas mesmo estando em oculto, elas quebram a aliança e elas abrem uma porta por onde o inimigo vai entrar e vai combater e vai nos vencer. Números. Quase terminando. Números, capítulo 31, no verso 16. Vai dizer: eis que o conselho de Balaão, a doutrina, o exemplo, fez os filhos de Israel pecarem contra o Senhor. Veja bem, o conselho de Balaão fez as pessoas pecarem contra o Senhor. Interessante. Interessante. Balaão destruiu muitos hebreus. Muitos hebreus. Através da sedução. Através da orientação. Através do conselho. Através de uma palavra. Através de um convite. E da mesma maneira, Satanás continua fazendo a mesma coisa nos nossos dias. Não tem o porquê de mudar a receita. Uma vez me perguntaram, por que o diabo sempre trabalha na minha vida do mesmo jeito? Porque está dando certo. Enquanto estiver dando certo, não tem porquê de mudar. Se toda vez que ele te oferece uma mulher, tu mesmo sendo casado, tu cai, por que ele vai mudar a tática? Se toda vez que ele te prospera, tu te torna vaidoso e orgulhoso, por que ele vai mudar a tática? O diabo ele sempre vai agir da mesma forma, porque a tática está funcionando, a estratégia está funcionando. É por isso. E Satanás continua fazendo nos nossos dias, porque a maior parte das pessoas continuam caindo. A doutrina de Balaão ainda hoje tem levado muitas e muitas e muitas pessoas ao enfraquecimento, tem causado ainda o pecado e tem trazido consequências terríveis desse tropeço, desse pecado. São quedas, são derrotas, são perdas, são separações, são falências. O maior perigo não é perseguição externa. Sabe, Balaque ele disse, olha, o meu exército não pode contra esse povo. O maior perigo não é perseguição externa, mas sim aquilo que nós estamos aceitando na nossa vida e na nossa casa. É por isso que a vida de muitos tem mudado. É por isso que a vida de fé de muitos tem mudado. Começou do jeito e hoje já não é mais. Já não é mais. Nos nossos dias ainda existe a doutrina de Balaão e muitos têm entrado por esse caminho. Por isso a palavra vai avisar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21, onde Paulo, cheio de sabedoria, onde Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está esclarecido, irmão. Está muito claro que o Senhor ele condena essa divisão, condena essa tentativa de viver em dois mundos. Não podeis estar na presença de Deus e ser seduzido pelo pecado, ser seduzido pelos demônios. Também no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 4,
Paulo vai dizer aos cristãos: olha, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Foi Tiago que falou. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ah, mas pastor, é da minha família, pastor. Ah, mas não tenta justificar. Quando eu estava no exército, a gente dizia assim, ó, explica, mas não justifica. Sabe, eu acho que um dos maiores mal desse mundo, coisa demoníaca, é as pessoas tentar explicar o que não tem justificativa. Tem. A amizade com o mundo é uma inimizade com Deus. Né? E nós vimos no começo também Pedro dizendo que as pessoas deixaram o caminho direito e começaram a caminhar no caminho de Balaão. Escuta, irmão, como é que está a nossa casa, irmão? Como é que está a nossa vida de fé? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo, e em sacrifício agradável a Deus. É Paulo dizendo isso lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. A doutrina de Balaão é isso. A doutrina de Balaão, ela mistura duas vidas. A doutrina de Balaão, ela mistura dois modos de vida. A doutrina de Balaão é ter uma vida na igreja e uma vida no mundo, irmão. A doutrina de Balaão é tu ouvir a palavra de Deus, mas também tu ouvir conselhos e exemplos e modelos e aceitar a orientação do mundo. Aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, eles não viam mal nenhum disso. Sabe, eles não viam mal nenhum. Ah, não dá nada. Aceitar isso. Ah, é só um pouco também. É só um pouco. Não, é da família. Não, é só dessa vez. Não, o que as pessoas vão pensar de mim se eu não fizer? O que as pessoas vão falar de mim se eu não aceitar? E elas vão fazendo, elas vão participando de coisas. Vão tendo atitudes que não deveriam de ter. E isso vai levando, isso vai contaminando a vida cristã. E quando a vida cristã ela se torna contaminada, irmão, isso é uma questão de saúde pública até. Uma pessoa que está contaminada com alguma coisa, ela se torna fraca e doente. É por isso que tem pessoas que mesmo dentro da igreja estão fracas e doentes, e é por isso que tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja e parecendo que tudo está bem, elas estão se tornando fracas e doentes e não estão percebendo, porque tem pessoas, irmão, nós já sabemos disso, quantos exemplos, quantas histórias, parece que está tudo bem, a saúde parece que está boa, tu olha para o aspecto da pessoa e no outro dia tu vê que ela morreu. Tu recebe a notícia que ela morreu e tu diz, mas estava tão bem, mas o casamento estava tão bem, mas as finanças estavam tão bem, mas a família estava tão bem. O que aconteceu? Irmão, a doença já estava. A doença já estava agindo. Só que a pessoa não percebeu. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão vivendo dessa forma. Não dá nada, não tem problema. Sempre que nós aceitamos esse tipo de mistura, sempre que nós adotamos ou tentamos adotar um estilo de vida misturada, nós vamos estar participando de coisas que nós não devemos participar, e isso vai quebrando a aliança e nós vamos nos tornando sujeitos às consequências dessa vida misturada. Satanás, ele não pode te derrotar, irmão. Satanás, ele não pode derrotar a tua casa. Mas demônio nenhum pode derrotar a tua vida, irmão. Mas não tem demônio, não tem entidade, não tem, irmão. Mas não tem obra de magia, de ocultismo, porcaria nenhuma. Então ele vai sempre tentar um jeito de se infiltrar dentro da tua casa. Ele vai sempre tentar um jeito de se infiltrar na tua vida.
de se infiltrar na tua mente, de se infiltrar na tua boca, de se infiltrar nos teus ouvidos, de se infiltrar no teu coração. E ele vai te derrotar. Não brinca com isso. Essa é a doutrina de Balaão. Exército não te vence. Feitiçaria não te vence. O teu pecado, a tua desobediência, a tua transgressão vai te vencer. O diabo ele vai se infiltrar na tua casa se já não está. Se já não está. Não estou dizendo, não estou condenando ninguém, não estou acusando ninguém, não é isso o tema. Eu estou trazendo uma palavra de alerta. Eu estou usando a vida de um homem que realmente, tudo que comentário que se faz dele na Bíblia é negativo. Um homem mercenário. Assim como tem muitos aí ao nosso redor. Eu estou te trazendo essa palavra como um alerta, porque a doutrina de Balaão, o exemplo de Balaão, a estratégia de Balaão, ainda tem vencido muitas pessoas. Ainda tem vencido o nosso tempo. Tá bem, querido? Eu oro a Deus que tu possa realmente ter entendido essa palavra e que essa palavra realmente venha a trazer uma mudança na tua vida. Se existe alguma mistura, que essa mistura seja retirada. Não estou dizendo que tem mistura, mas se tiver mistura, que seja retirada. Se tiver alguma porta aberta na tua vida por onde o diabo vai tentar infiltrar as suas ideias, por onde ele vai tentar entrar e te seduzir, então que isso possa ser retirado. Espere as consequências. Não espere as consequências. O fato de estar parecendo que está tudo bem, não quer dizer que as pessoas não estão doentes. Tá bem? Semana que vem, terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar começando o livro de Ruth. Uma história fantástica, uma história maravilhosa, uma história de dificuldades, de pobreza, de escassez, de problemas financeiros, mas também uma história de conversão, uma história de amor. Tudo isso em 4 capítulos. Nós vamos fazer em 2 partes, porque o livro de Ruth é maravilhoso, é lindo. Tá bom, meu irmão? Tá bom? Minha irmã, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado ali, tua presença, tua atenção, tá bem? Nesse momento aí, 16º encontro, programa Momento Raízes. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo a tua semana, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço. Deus abençoe.